Não se trata de fazer o melhor café. Se trata de fazer o melhor através do café. Se você já foi abençoado hoje, diga amém. Amém. Como é um privilégio poder trabalhar e caminhar com senso de propósito nas empresas. Com senso de propósito que vá para além de lucro. Um propósito forte numa empresa traz significado, traz direção e traz resiliência. E como nós vamos falar agora, você vai precisar de muita resiliência ao longo do seu caminho. Hoje é um dia especial para mim, não só porque eu estou aqui conversando com vocês, trazendo uma mensagem sobre os desafios do empreendedor no Brasil, mas hoje é um dia especial porque hoje é o aniversário de 5 anos da minha terceira filha, a Sofia. E há cerca de um mês, eu estava andando de bicicleta com ela, eu caí junto com ela e quando a gente cai, a gente tem uma tendência de proteger o rosto, mas como estava com ela, o que eu fiz foi protegê-la com os meus braços. E por conta disso, eu fui com a cara no chão, machuquei bastante o meu rosto e tive uma série de escoriações, machucados, que vocês podem ver aí agora. E eu postei uma foto como essa, todo machucado, e eu perguntei para as pessoas o que elas achavam que tinha acontecido comigo. E veja a resposta que eu recebi. Já podia encerrar agora, né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A mensagem já poderia estar entregue nesse momento. Mas, embora eu pudesse dar o meu conteúdo por cumprido, como eu sei que vários estão preparados aqui para receber um pouco mais de conteúdo, eu vou passar mais algumas imagens que eu encontrei na internet sobre o que é empreender no Brasil. E pode avançar para o próximo slide. Nessa primeiro slide aqui, o pessoal compara empreender com algo como rocket science, ciência de lançamento de foguete. Pode ir para a próxima, tem essa também. Gente, essa aqui reflete o desespero do empreendedor. Pode avançar mais um? Essa outra imagem que eu encontrei na internet também sobre o desafio de empreender, reflete que muitas vezes o empreendedor vai encontrar as portas para empreender no Brasil fechadas. Pode ir mais um? Essa imagem aqui também do malabarista, ela fala muito, não é verdade? Mas algumas pessoas falaram, Deltan, não é essa imagem aqui do malabarista que me representa bem. Não representa bem o modo como várias vezes eu me sinto. E essas pessoas disseram que essa outra imagem agora representa melhor como elas se sentem como empreendedoras. E se serve de consolo, gente, muitos brasileiros com frequência também se sentem assim. Agora tem uma outra imagem que acho que é a melhor de todas para representar o empreendedorismo no Brasil, que é a seguinte imagem. E preste atenção que essa pessoa está sendo segurada por uma fita vermelha. Não que eu esteja insinuando qualquer coisa com isso. Se pensou alguma coisa, é da sua cabeça. Pronto, gente, a gente tem um conjunto de 6 imagens. Como dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente tem aí mais de 6.000 palavras, 6.000 palavras divididas por 150 por minuto, a gente tem 45 minutos, que é o meu tempo de fala, e eu posso dar por encerrada agora sim a apresentação. Agora, você sabe qual que é o problema dessas imagens? O problema dessas imagens é que elas não são um exagero. O problema é que elas retratam dados e evidências sobre a realidade de se empreender no Brasil. Ah, Deltan, não é bem assim. Empreendedores são milionários. Isso pode ser verdade para uma pequena fatia, mas não para a maioria. Análises feitas em 2018 mostraram que cerca de metade dos empreendedores trabalha por necessidade e tem uma renda baixa. E perto de metade ainda trabalha 10 horas por dia e não tem férias, nunca. Ah, Deltan, isso está exagerado. Será que está exagerado? Eu vou caminhar com vocês
fazendo um sobrevoo sobre 9 grandes desafios para se empreender no Brasil. E eu queria agradecer a PIB pelo convite para trazer esse tema, queria agradecer ao pastor Michel Peragini, agradecer a toda a equipe do Café com Negócios, queria agradecer em especial o Ismael, a Thaís, e agradecer muito o pastor William, queria agradecer a você, Arquimedes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O primeiro grande desafio para se empreender no Brasil é a fraqueza das nossas instituições. Anderton, como assim instituições fracas? Olha para a STF. Quando eu falo de instituições aqui, eu não estou falando de órgãos públicos. Por instituições aqui eu quero dizer assim, regras do jogo. É a força, a clareza das regras do jogo. O problema é que as nossas regras do jogo não são fortes no Brasil. E quando eu falo de regras do jogo, eu falo de regras do jogo como propriedade privada, liberdade econômica, igualdade de oportunidades, rule of law, Estado de Direito, ou ainda segurança, tanto segurança física como jurídica. Num famoso livro, Por que as Nações Fracassam, os seus autores, James Robinson e Daron Acemoglu, eles colocam a forte tese de que a diferença entre as nações que prosperam e aquelas que fracassam está justamente na força das suas instituições. E por que essas instituições, essas regras do jogo são tão importantes? Elas são tão importantes porque elas incentivam a poupança, o investimento e a inovação tecnológica e operacional. Sem essas condições favoráveis, que são essas regras do jogo claras, não existe poupança, não existe investimento, não existe inovação operacional, não vale a pena, não existem os bons incentivos para a prosperidade de uma nação. E agora olha o Brasil, nós temos liberdade empresarial, mas ela é enfraquecida por fortes regulações, por estatização de empresas, por burocracias, monopólios, favoritismos e corrupções. Nós temos ainda igualdade de oportunidades, mas ela é enfraquecida por uma educação muito ruim. Ela é enfraquecida ainda da mesma forma por favoritismos, corrupções e monopólios. Nós temos também segurança, pero no mútil. Nós temos dificuldades com a nossa segurança física, num país com altos índices de criminalidade, que envolve não só crimes contra a vida, mas crimes contra o patrimônio, inclusive fraudes empresariais. E muitas vezes empresários são prejudicados porque existe uma concorrência desleal no meio de criminalidade empresarial, especialmente sonegação, especialmente quando você é um empresário cristão que quer trabalhar com virtude. E nós temos ainda problemas de segurança jurídica, e basta olhar para o que acontece no STF, também para a gente falar que nós temos um Estado de Direito, mas um Estado de Direito enfraquecido. E isso seria uma palestra à parte. O segundo desafio que nós temos para empreender no Brasil são instituições extrativistas. E é o engessamento dessas instituições extrativistas. Como assim, Deltan, instituições extrativistas? Você quer falar de extrativismo mineral, vegetal aqui? Não, gente. Os autores daquele livro, Por que as Nações Fracassam, o Daron Acemoglu e o James Robinson, eles falam que elites extrativistas existem quando as elites políticas e econômicas se organizam para ter instituições fracas que elas possam dobrar, regras do jogo fracas que elas possam dobrar, para extrair riqueza do país, de todos, em benefício de apenas alguns. Como exemplos de extrativismo, nós temos monopólios, rentismos, privilégios e corrupção. E elites extrativistas, elas querem instituições fracas, porque são instituições que elas podem dobrar. As regras valem para os inimigos, para os outros. Para elas vale aquela famosa frase, você sabe com quem que você está falando? Mas além de instituições extrativistas, além de elites extrativistas, nós temos um segundo problema, que é o engessamento delas. Se formam pactos oligárquicos em que certas elites se unem para extrair riqueza, para garantir a sua própria impunidade,
e para se preservar, para não existir uma reciclagem, uma mudança. E por que Deltan isso é um problema? Isso é um problema porque isso impede que novas empresas inovem, cresçam e as substituam. Isso impede aquilo que alguns chamam de destruição criativa. E aquilo que a gente identificou na Lava Jato, se formavam clubes de empresas, de cartéis, clubes de políticos que impediam novos ascenderem por meio de inovação, por meio de serviços melhores prestados. Existiam setores, por isso, nas empresas, não de inovação tecnológica e operacional, mas setores de pagamento de propina. Valia mais a pena pagar propina do que inovar. Esse é o tipo de empresa que a gente quer que prospere. E depois que a Lava Jato revelou esse extrativismo, revelou essa corrupção, revelou esse engessamento, o que eles fizeram? Eles mudaram as regras do jogo para melhorar? Não! Eles geraram mais engessamento. Eles criaram um fundo eleitoral bilionário, distribuídos para eles mesmos, que impede a renovação das eleições, fazendo com que os empresários fiquem dependentes dos mesmos políticos, ainda que eles sejam corruptos. Eles criaram e aumentaram fundos partidários. Eles aumentaram emendas parlamentares, que hoje são de 132 milhões de reais por ano, por deputado federal, o que dificulta muito a reciclagem. Se criou orçamento secreto, e ainda se distribui o orçamento também não secreto, para garantir a perpetuação do poder. Fora todo o carguismo, a distribuição de cargos, que gera a aplicação ineficiente de recursos, não por critérios técnicos, mas de currais eleitorais. Tudo isso, gente, é o oposto de instituições inclusivas, de regras do jogo claras, fortes, de regras do jogo inclusivas que condicionam e que favorecem a prosperidade de uma nação. O terceiro desafio que nós temos para empreender no Brasil é o governo grátis. O que é o governo grátis? O governo grátis é uma expressão usada pelo economista Paulo Rabelo de Castro para designar aquele governo que distribui privilégios para todos, benefícios para todos, vantagens para todos e custos para ninguém. Gente, quem aí não quer um governo grátis? Quem aí não quer benefício para todo mundo e custo para ninguém? Eu quero. Agora, tem como isso acontecer? Existe almoço grátis? O problema é que não existe. Isso é um mito. Agora, isso é prometido eleição atrás de eleição, depois de eleição e mais. O problema é que isso é implementado em política pública, com amplas gastanças, um sistema de gastos irracional. E por que existe o governo grátis? O governo grátis existe como uma forma de ilusionismo político manipulador para alcançar o apoio das massas, para manter, perpetuar e expandir o poder. Para criar uma imagem de um líder amoroso, carismático, que cuida das pessoas, que distribui vantagens aos cidadãos sem qualquer sacrifício aos demais, como se isso fosse possível. Como diz o Paulo Rabelo, isso é um instrumento de manutenção e de ampliação do poder. E qual que é o efeito que tem o governo grátis? Gente, o governo grátis é o governo que gasta, 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 gasta. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é déficit público, você gasta mais do que você recebe. O efeito disso é aumento da dívida pública. O efeito disso é aumento da carga tributária sobre os empreendedores. E o efeito disso é o sufocamento do empreendedorismo. Eu gostaria de ler um trecho para vocês desse livro do Paulo Rabelo. E esse trecho diz o seguinte: a concepção do regime do governo grátis é muito simples. Tirar de quem pode e repassar uma parte, é claro, para quem precisa ou diz precisar. E logo vai se formar uma longa fila de candidatos a participar desse último grupo, o grupo dos necessitados. E, gente, é um reflexo natural dos incentivos à inação que de pronto se instalam na sociedade a partir do governo grátis. Isso não é um defeito do tecido social, diz ele. É uma mera resposta de qualquer sociedade atenta aos estímulos recebidos das instituições do governo. E os mais produtivos entre os cidadãos serão aqueles que normalmente vão ser selecionados a pagar a conta dessa mágica social. E tentarão se defender conforme o seu caráter. Os mais empreendedores vão reagir com ainda mais empenho no trabalho e com a busca de mais produtividade, de modo a reequilibrar a equação do excesso do imposto
a que eles são submetidos. E o final desse mecanismo será, no entanto, o declínio inapelável da capacidade de trabalho e de contribuição dos elementos mais produtivos da sociedade. Não haverá mais poupança, inovação ou muito menos criação de valor. Finalmente haverá a falência do empreendedorismo. Mas será uma falência lenta, diz ele. Daí o emprego da palavra declínio para expressar com clareza a lenta subjugação do espírito empreendedor de um povo ao ditame do governo grátis. O governo grátis é o inimigo número 1 da prosperidade e da maior riqueza para todos, diz ele. Quando nós temos um governo grátis, existe um amplo gasto com serviços, com benefícios, existe um baixo gasto com investimento, porque isso não gera tanto benefício eleitoral. E quando você deixa de investir em infraestrutura, você está deixando de investir naquilo que mais gera desenvolvimento no país no curto prazo. Nós temos um governo grátis. Um governo que gasta muito e que gasta mal. O quarto obstáculo para se empreender no Brasil é uma justiça cara, é uma justiça que promove insegurança jurídica e é uma justiça inefetiva. Nós temos a justiça mais cara do mundo, segundo estudos. Para citar só um estudo da UFSC, que analisou 50 nações ao redor do mundo. Hoje, a nossa justiça custa 1,5% do PIB. 100 bilhões de reais por ano, mais do que isso. Quando você vê aqui no gráfico um valor um pouco menor, é porque esse gráfico é de alguns anos atrás. Hoje aumentou para 1,5% do PIB. Isso é muito mais do que a média da OCDE, dos países ricos, que gastam 0,5% do seu PIB. Nós gastamos várias vezes mais do que superpotências, como Estados Unidos e Alemanha. Gente, faz sentido isso? Além de cara, a gente tem uma justiça que não entrega o mais básico que uma justiça tem que entregar, que é a segurança jurídica. Nós temos 4 instâncias de julgamento e cada juiz decide como quer. Cada tribunal ou cada órgão dentro do tribunal decide como quer. Existem muitas incoerências e decisões divergentes. E aí pense você como empresário, você tem uma regra tributária. Agora existem várias interpretações para aquela regra tributária. E qual é a interpretação que você vai seguir? É a de um juiz, é a do outro juiz, é a do tribunal, é do STJ, é do STF. E aí você decide seguir a do Tribunal de Justiça do teu estado. E você vende para vários estados, isso pode dar problema em vários estados, mas aí você segue uma. E pior, a gente não só não tem respeito das decisões dos tribunais inferiores às dos superiores, mas não existe respeito às suas próprias decisões. E de repente muda a composição daquela turma e muda a decisão. A interpretação da lei muda tanto na forma da sua aplicação que é mais difícil entender a interpretação e aplicação da lei no Brasil do que é entender o clima em Curitiba, gente. E olha que aqui em Curitiba você pode aplicar aquele ditado de Boston, que se você não gosta do tempo, espere 5 minutos. Mas então por que a insegurança jurídica é um desafio tão grande para o empreendedor? Porque insegurança jurídica insere um componente de imprevisibilidade. Imprevisibilidade dos riscos. Você segue uma regra que você acredita que você está seguindo, fiscal, só que você sabe que pode ser interpretação diferente e você se ferrar. Então você tem que fazer uma reserva de capital que você não pode investir, você não pode mexer. E existe um risco que você vai colocar no preço do produto, o que gera uma alocação ineficiente de recursos na economia. Além de cara e promotora de insegurança jurídica, a nossa justiça ela é inefetiva. No ranking de efetividade do World Justice Project de 2022, nós ficamos na posição 81 dentre 140 países. E quando você olha para a efetividade da justiça criminal, nós somos a 8ª pior do mundo. Vejam também, gente, esses gráficos aqui, pode passar para frente, esses gráficos que mostram várias dimensões da efetividade da justiça. Primeiro no Brasil, depois no Uruguai e na Dinamarca. Quanto maior é a área, maior é a efetividade da justiça nas suas diferentes direções. Compara aí o tamanho da área do Brasil com o Uruguai e a Dinamarca, isso já mostra muito bem do que a gente está falando. E uma justiça inefetiva é o paraíso para os devedores e é o pesadelo para os credores. O quinto desafio para empreender no Brasil é o excesso de burocracia.
um estudo do TMF Group feito com 77 países, classificou o Brasil, adivinha em que posição? Primeira posição. Orgulhosamente, ou talvez não tão orgulhosamente, nós estamos na primeira posição. O problema é que é a primeira posição do índice global de complexidade do negócio. Um outro estudo muito conhecido, que é o Doing Business, do Banco Mundial, mostrou que é mais difícil no Brasil você começar um negócio, você conseguir um alvará, você pagar impostos. É mais difícil no Brasil você registrar uma propriedade do que na maioria dos países da América Latina e da OCDE. Imagine, gente, se Noé morasse no Brasil. Noé que construiu a arca, e Deus manda ele construir a arca. Como que seria se Noé morasse hoje no Brasil de hoje? Tem esse quadrinho aqui que retrata um pouco isso. Então vem Deus e diz, Noé, o grande dia chegou então, onde é que está a arca? Aí ele mostra um pedaço de madeira e fala, ó, está aqui. Aí Deus fala, um pedaço de madeira? Ah, Deus, foi o máximo que eu consegui. Para fazer a arca, eu tive que abrir uma empresa. Foi mais de 1 ano de burocracia e enrolação. Mas no final, a prefeitura não liberou meu alvará. Isso depois de eu ter vendido a minha casa para pagar as altas taxas. Eu tentei continuar mesmo assim. Mas aí, o CREA me multou por eu não ter um engenheiro naval na construção. E o banco não cedeu empréstimo. E agora eu estou sendo processado pelo IBAMA por tráfico de animais. Tirando o corpo de bombeiros, a Receita, a FEPAME, o sindicato. E aí Deus diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Eu faço, mas finge que foi você, tá bom? E o quadrinho acaba sugerindo que nem Deus quer tomar o risco de fazer negócio no país, e ter um negócio no seu nome. Tamanho o risco. E daí, Deltan, qual é o problema da burocracia? O problema é que a burocracia leva você a desperdiçar tempo e recursos. É como se fosse um imposto, só que sem benefício para a comunidade. E tem o custo, que é um aspecto do custo Brasil. Estima-se que as empresas gastam, que o PIB perca 0,5% do PIB. Estou falando de 50 bilhões de reais a cada ano por conta do excesso de burocracia no Brasil. O sexto desafio para empreender no Brasil são os impostos. Tanto a carga tributária, como a sonegação, como a complexidade. Nós temos a maior carga tributária dos últimos 20, 30 anos. É a maior carga tributária desde 1990. Uma carga de 33,71%. O brasileiro trabalha 150 dias do ano só para pagar imposto por governo. E se você acha que isso é ruim, gente, isso piora. Dentre os 30 países com mais alta carga tributária do mundo, nós somos aquele que menos retorna para a sociedade em termos de serviços públicos e melhora de qualidade de vida. Além da carga tributária alta, nós temos altos índices de sonegação. Mas, Deltan, por que isso é um problema? Se isso pode ajudar o mecanismo a fluir. Esse é um problema porque é um problema ético, porque você não constrói uma sociedade próspera sem ética. E esse é um problema essencialmente para o cristão, que entra no ambiente de negócios desse, e tem uma concorrência desleal com aquela pessoa que sonega. Além da carga tributária da sonegação, nós temos um sistema altamente complexo. Temos mais de 350 mil normas tributárias. E se você tem uma empresa de madeira, vai vender para os estados da federação, o teu setor contábil vai ter que compreender 81 regimes fiscais. Dos 27 estados da federação, vezes 3 regimes para cada estado. Lucro real, lucro presumido e simples. Segundo uma pesquisa do World Bank, nós estamos na primeira posição no ranking mundial de tempo investido para fazer sentido, para calcular os tributos e para recolher os tributos. Nossas empresas investem em média 1.500 horas por ano, 9 vezes mais do que os países da OCDE. Isso custa para as empresas, em média, 1,5% do seu faturamento. O sétimo desafio para empreender no Brasil são as leis trabalhistas, que têm encargos altos. Elas superprotegem e, ao mesmo tempo, desprotegem o trabalhador. E, além de tudo, ensejam uma alta litigância.
Quando eu falo de encargos, eu estou falando que um empregado no Brasil chega a custar para uma empresa mais 90% do salário dele em encargos. Não tem nada parecido no mundo. Isso é 10 vezes mais do que os Estados Unidos, onde é 9% o valor dos encargos. Isso é mais de 4 vezes mais o valor da Alemanha, onde o percentual dos encargos é de 20%. Além dos encargos, nós temos leis que superprotegem ou mesmo tempo desprotegem. Como assim, Deltan? Superprotegem porque impedem que o trabalhador abra mão de direitos, mesmo quando são direitos não essenciais, mesmo quando são direitos que colocam um número de férias, um número de licenças muito maior do que a média mundial. E por que desprotegem? Desprotege porque quando a lei força a barra, estabelece muitos direitos, muitas garantias, estabelece salários altos artificialmente, a lei não se impõe sobre a economia. O que dita o salário é a produtividade, não é a lei. Para você entender isso, se você tem um valor, pode passar, se você tem um valor específico de produtividade, o valor da produtividade no funcionário é R$1.000. Não tem como você pagar R$1.001 para aquele funcionário. Se a lei te obrigar a pagar R$1.001, isso significa de uma de 3 coisas. Ou você vai ter prejuízo e vai quebrar, ou você não vai contratar, ou você vai recorrer à informalidade. Quem dita é a economia. É uma visão equivocada de que a lei que garante bons salários, de que a lei que garante um bom ambiente de vida. Basta ver que os países com melhor qualidade de vida para os empregados são países com baixa regulação. E os países com alta regulação têm uma baixa qualidade de vida para os empregados. Por isso que a reforma trabalhista gerou até agora mais de 5 milhões de empregos. Além dos encargos e uma superproteção conjugada com uma desproteção, as nossas leis incentivam a litigiosidade. Nós temos na nossa justiça trabalhista, entrando todo ano, 2,5 milhões de ações. Isso é quase 1000 vezes o número de ações que entram na justiça trabalhista, não, ações trabalhistas que entram no Japão. Gente, 1000 vezes o Japão. E o Japão tem pouco mais de metade da nossa população. Existe uma percepção clara de que a justiça do trabalho ela não é imparcial. Ela é parcial. E ela vê com a missão fazer justiça com as próprias mãos, fazendo uma aplicação criativa da lei para proteger um empregado explorado de um patrão opressor. 8º desafio para empreender no Brasil é um acesso ruim a crédito decorrente de burocracias, favoritismos e juros. No caso de empréstimos do BNDES, que tem juros baixos, o estudo da Fiesp mostrou que de 400 empresas, praticamente metade não conseguiu os financiamentos. Pode passar o slide por conta de uma série de exigências. Pode passar? Por uma conta de uma série de exigências que foram consideradas exigências excessivas, burocracias excessivas. Agora, para além dessas burocracias excessivas, nós observamos que o Brasil é um dos países que mais dá empréstimos subsidiados. Pode passar o slide, por favor? É um dos países que mais dá empréstimos subsidiados. E o que a gente constatou na Lava Jato é que muitas vezes dificuldades são criadas para vender facilidades. Nós constatamos que o acesso a crédito subsidiado, por vezes, só acontecia por meio de intermediações políticas ou por meio do pagamento de propinas. Agora, se você não é amigo do rei para conseguir um crédito subsidiado, você vai enfrentar os altos juros do Brasil. Juros altíssimos. Esse é apontado como a principal dificuldade para a obtenção de crédito pela CNI, numa pesquisa agora de 2023. E por que os juros são altos no Brasil? Por 3 razões. A primeira razão é que nós temos uma Selic alta. A Selic é a taxa de juros fixada pelo Banco Central. A nossa Selic está em cerca de 13%. E por que essa Selic determina o juro que o banco vai usar para te emprestar? Porque o banco não vai emprestar para você por um percentual menor do que a Selic, porque a alternativa dele é ir emprestar para o governo e ganhar a Selic. A Selic é a taxa de juros que o governo paga nos títulos dele. E você investe nesses títulos quando você coloca lá teu dinheiro num fundo de renda fixa. O banco vai, pega esse dinheiro e compra títulos do Tesouro Direto, do Banco Central, e vai receber a remuneração do Selic, e vai te repassar a maior parte disso, e vai ficar com uma comissão. Então o banco não vai te emprestar nunca por menos do que a Selic. E por que no Brasil a Selic é tão alta? É simples. Porque o Brasil é muito endividado, porque a gente gasta muito, gasta mais do que recebe. Qualquer pessoa que
tem grandes dívidas, os bancos vão emprestar só juros maiores, por ter um risco de quebrar. Então o mercado só empresta para o Brasil a juros altos, exige juros altos, uma Selic alta, pelo risco da dívida alta brasileira. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual os nossos juros são altos é porque nós temos um país com baixo nível de poupança. E a terceira razão pela qual, e a poupança, né, das pessoas é que é usada para fazer empréstimos. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é porque nós temos uma baixa recuperação de créditos no Brasil. Isso é culpa da nossa justiça. Para cada real emprestado por um devedor insolvente, no Brasil, os credores conseguem recuperar, sabe quanto? 0,18 centavos, ou seja, 18 centavos a cada real. Quando a média do OCDE é 82 centavos, é o contrário. Aqui, o credor recupera 18 e perde 82. Na OCDE, na média, recupera 82 e perde 18. E quando o banco sabe que vai perder, ele tem que colocar os juros altos para compensar. Por fim, em nono lugar, nós temos um ambiente de negócios difícil, desafiador, porque a gente tem uma baixa qualificação da nossa mão de obra. Num ranking da Organização Internacional do Trabalho, que avaliou 37 países, nós ficamos no penúltimo lugar no ponto, no quesito de qualificação do trabalho. Nós temos baixa qualificação. Baixa qualificação significa baixa produtividade. Baixa produtividade, baixo valor da produtividade significa baixo salário, baixa riqueza produzida. Nós precisamos no Brasil de 4 trabalhadores para ter a mesma produção do que um trabalhador norte-americano. 4 para 1. E por que a nossa qualificação é tão baixa? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque nós investimos pouco em ensino técnico. 11% dos nossos estudantes estão cursando ensino técnico, quando a média da OCDE é 44%. Em segundo lugar, o nosso ensino básico, regular, não técnico, é uma grande porcaria. No ranking que saiu agora, recentemente, nesse ano, ele apontou que nós estamos na posição 52 de 57 países no tocante à leitura dos alunos de 4ª série. E quando você pega o PISA de 2018, nós vemos que nós estamos entre os 20 últimos países nos quesitos, nos quesitos matemática, português e ciências, os 3 quesitos. Estamos nas últimas posições. Gente, como resumir tudo isso que a gente viu até agora? Em junho desse ano foi divulgada uma avaliação do ambiente de negócios de 64 países por uma escola suíça, o IMD, o Institute for Management Development. E qual foi o resultado? Nós estamos na 4ª posição. Vamos comemorar? Não, gente, estamos na 4ª pior posição. Nós ganhamos só da África do Sul, da Mongólia, da Venezuela e da Argentina. Aí tem gente que fala, ganhamos da Argentina pelo menos, né? Gente, olha como é que está a Argentina. Chegou aí a ter inflação de mais de 50% ao ano. Quanta dificuldade, gente. É muito desafio, não é verdade? Vocês viram, gente, como está bonito o meu PowerPoint hoje? Está bonito, não está? Deltan, não foi você que fez, hein? Para aqueles que ficam com saudades do meu PowerPoint raiz, do meu PowerPoint original, gente, aqui vai para vocês verem, ó. Então aí os grandes desafios do empreendedorismo no Brasil. Agora, quem que é o culpado? Quem que é a pessoa que está no centro disso? Quem é o grande culpado pelos desafios do nosso empreendedorismo? No PPT raiz, que vocês conhecem, o PowerPoint original, tem lá um culpado muito claro. Agora, nesse aqui, quem que é o culpado? Quem que vocês acham que é o culpado? Diga aí, gente. Quem? Quem é o culpado? É isso aí. O culpado são vocês, o culpado sou eu, o culpado somos nós. Nós somos culpados por meio dos representantes que nós elegemos e que tomam decisões que nos levam a esse quadro de grandes desafios do empreendedorismo. O problema é que nós elegemos pessoas corruptas, pessoas incompetentes, pessoas que colocam suas ideologias equivocadas acima de políticas públicas sobre evidências, acima das melhores visões internacionais. Para todos esses problemas que a gente abordou hoje, tem várias soluções consagradas em estudos de políticas públicas sobre evidências ou consagradas nas melhores experiências internacionais.
caminhando para o fim agora, eu quero fazer a seguinte pergunta. Em meio a esse ambiente desfavorável que existe, que o empreendedor precisa enfrentar, qual é a atitude sua, minha, como cristãos diante de tudo isso? Como que um cristão deve se comportar diante dos desafios do país? E o meu padrão bíblico, ao refletir sobre essa questão, é Neemias. Porque Neemias se deparou com um imenso desafio, uma cidade sem muros, Jerusalém com os muros derrubados, que poderia ser invadida a qualquer momento, espoliada, sofrendo violências patrimoniais, físicas contra os seus habitantes. E a primeira atitude de Neemias foi qual? A primeira atitude dele foi lamentar, foi chorar, foi doer, foi ter um coração de carne. Você tem tido um coração de carne, não um coração de pedra, diante dos desafios e dos problemas do Brasil? Mas Neemias não parou aí. A segunda atitude que Neemias teve, como a gente vê lá no livro de Neemias, foi jejuar e orar. Neemias jejuou, Neemias orou. E você, meu irmão, você tem jejuado, você tem orado diante dos desafios do país? Agora, como você sabe da história de Neemias, Neemias chorou, Neemias jejuou e orou, e Neemias disse, bom, então tá bom, fiz minha parte. E viveu a sua vida confortável de funcionário público real na corte. É isso que a história nos diz? Não, Neemias não parou aí. Neemias deu passos de fé. Ele, depois de ter orado, buscado a direção de Deus, ele agiu. Às vezes você está aí querendo que tua empresa vire uma borboleta. Você vê ela como uma lagarta, você quer que ela vire uma borboleta, então você está pedindo de Deus um milagre. Às vezes você está querendo que o nosso país melhore, vê o nosso país como uma lagarta, você quer que ele vire uma borboleta e você está pedindo um milagre. Mas meu irmão, Deus age por milagres e Deus age por processos. E não é assim em grande parte da nossa vida. Quando um filho quebra um braço, você jejua a hora e espera acontecer um milagre, ou você faz a tua parte. Quando seu filho vai estudar para o vestibular, você diz, não, jejua e ora e está tudo certo, ou você manda ele estudar. Deus age por milagres, mas Deus age por processos, meu irmão. Às vezes você está querendo um milagre de Deus, e Deus diz, eu também quero você uma borboleta, eu também quero a tua empresa uma borboleta, eu também quero o Brasil uma borboleta, mas meu irmão, você tem que passar por um processo. Tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar. Isso vale para a saúde, isso vale para empreender, isso vale para os desafios do Brasil. Nós precisamos mudar esse clima que a gente viu desfavorável aos empreendedores. E o que nos trouxe até aqui, até os desafios que nós temos para o empreendedorismo, são, mais uma vez, políticos corruptos, políticos incompetentes, políticos que não se preparam e que colocam sua ideologia acima de políticas públicas sobre evidências das melhores experiências internacionais, limitados. E mais, como os empresários, muitas vezes os políticos honestos, têm que lidar com uma concorrência desonesta, que vai se corromper, que vai pegar propina e vai injetar nas suas campanhas, vai aparecer, vai brilhar. Nós precisamos levar para a política pessoas íntegras, pessoas competentes, pessoas com bons propósitos, como no empreendimento, que lute por propósito, como na história do café, que lute por bom propósito e que faça isso em cima de evidências e de melhores experiências internacionais. Para todos os problemas que a gente viu, gente, mais uma vez tem solução. Agora nós precisamos levar muitos políticos, não basta 1, 2, 5, 10, muitos políticos. Pessoas que decidam exercer o amor ao próximo em larga escala por meio da política. Que decidam ser sal e luz também por meio do caminho da política. Em Joinville, um empreendedor como vocês, um empresário bem sucedido, ele se sentiu chamado e ele respondeu a esse chamado para fazer a diferença por meio da política. E qual foi o resultado? O resultado é que ele foi lá, para todas as secretarias do governo, ele fez processo seletivo, escolheu pessoas técnicas, ele conseguiu colocar Joinville como a terceira cidade em ambiente de negócios, a gente está falando de ambiente de negócios, ele conseguiu colocar em terceiro lugar do país a cidade em ambiente de negócios para empreender, porque ele decidiu fazer tudo com integridade, com competência, em cima de evidências, em cima das melhores experiências internacionais. Porque ele respondeu a um chamado, porque ele como empreendedor decidiu deixar por um tempo a empresa do lado, dar um passo à frente e fazer a diferença. Em Minas Gerais, um empresário como vocês se sentiu chamado,
respondeu esse chamado e qual foi o resultado? Ele entrou lá e ele buscou as empresas que tinham contrato e disse: quem tem contrato e der 25% de desconto, eu vou manter. Quem não der, eu vou tirar. Com isso, ele economizou R$1 bilhão imediatamente, logo na entrada. Implementou uma gestão técnica que fez toda a diferença. E eu estou citando 2 políticos empreendedores que eu selecionei, porque são pessoas que eu conheço, que eu admiro, mas existem outros em diferentes partidos. O problema é que são poucos. São poucos. Gente, quando eu fui eleito, eu busquei 2 mentores. Um mentor para me mentorear do ponto de vista cristão, e esse foi fácil de encontrar. E em segundo lugar, eu fui buscar um grande mentor da política. Um cristão político conhecido e reconhecido por todos nós, como um cara autêntico e um cara que faz a diferença. Cristão autêntico e que faz a diferença, que é competente. E aí eu pensei provavelmente nessa pessoa que você está pensando. Quem que é esse grande cristão brasileiro que é referência para nós na política? Não tem. Gente, não tem. Eu tenho uma referência que é o Marcel Van Hatten, que está lá, mas ele é júnior, que nem eu. Não tem. Nós somos dezenas de milhões de cristãos num país cristão. Nós estamos como igreja nos desincumbindo no nosso papel. Nós temos que chamar pessoas para ocupar as diferentes áreas da sociedade, para ser sal, para ser luz, para amar em larga escala. Nós como igreja precisamos falar disso. Não como política partidária, mas política como cidadania, como chamado, como fazer a diferença na sociedade. E se você sente o coração incomodado com isso, como Neemias, talvez você tenha uma vocação, talvez você tenha um chamado a desempenhar. E você pode fazer isso de diferentes modos. Você pode começar orando, se incomodando, se importando, orando, jejuando. Você pode dar um passo além e decidir para a política, como aqui na igreja o Gui Kilter se tornou pré-candidato, como a Ariane, esposa do Arquimedes, também se tornou pré-candidata, como a Amália Barros, minha colega, vereadora de Curitiba, uma das melhores políticas daqui do Brasil como vereadora. Quem sabe, saia daqui hoje o futuro prefeito nosso. Quem sabe, saia daqui hoje o nosso futuro governador. É preciso ainda de gente que não só se candidate, mas de gente que apoie pré-candidatos. Que apoie pré-candidatos como esses, que vão sofrer uma concorrência desleal, que vão precisar de recursos, inclusive para investir nas suas mídias sociais desde já. É preciso de gente que entre em times, que pessoas que se disponham a entrar em times que buscam a transformação. E se você quiser mais informações sobre como ajudar, você pode procurar o Gui Kilter no final, ou o Lucas. Levanta aí, Gui Kilter, a mão para o pessoal ver. Ou o Lucas, cadê o Lucas? Lucas está lá também, de mão erguida. Procure eles, pergunte como vocês podem se envolver, como vocês podem fazer a diferença se você tiver esse chamado, se você tiver esse incômodo no seu coração. Depois da minha cassação, eu poderia ter largado a política e ter ido ganhar dinheiro. Mas eu decidi não desistir. Eu me uni a um time que eu encontrei de pessoas corajosas, idealistas, que lutam com coragem, com amor ao Brasil, aos brasileiros, pela família, pela vida, que lutam pela liberdade de expressão, que lutam pelo combate à corrupção, que se opõem a desmandos dos diferentes governos. Um grupo de pessoas que lutam para ampliar emprego e renda, melhorando o ambiente para empreendedorismo. Um grupo que luta contra bandido de todo tipo e luta para colocá-los na cadeia. Agora eu quero concluir voltando ao começo da história. No começo eu disse que hoje é um dia especial, não só porque eu estou com vocês, mas porque hoje é o aniversário da minha filha de 5 anos, a Sofia. E a Sofia nasceu em 2018, com uma menina linda, uma menina inteligente. E em 2020, quando ela tinha perto de 2 anos de idade, houve uma desorganização no cérebro dela, e ela passou a ter a condição de autismo. E se você usa um computador, é como se você apagasse todo o conteúdo do teu computador. Você pode manter lá os softwares, não todos, alguns softwares prejudicados, e você apaga todo o conteúdo do teu computador, do dia para a noite. Ela não olhava mais para os nossos olhos, ela não apontava mais, ela não sabia mais o nome das coisas, ela não conseguia mais aprender como ela aprendia antes.
ela perdeu os mecanismos básicos do desenvolvimento de uma criança. Talvez seja uma experiência parecida com aqueles que têm um pai que vem a ter Alzheimer. E chega uma hora que você diz, não é mais a mesma pessoa que era antes, porque houve uma mudança naquele cérebro, naquela estrutura, e aquela pessoa nem parece mais a mesma porque não nos reconhece mais como reconhecia. E a reação naquele momento, minha, da Fernanda, foi de fazer o nosso melhor, foi de nos preparar. Nós fizemos um curso do Mind Institute, nós levamos para os melhores especialistas, nós passamos a não só conhecer, mas a fazer aplicação de terapia dentro da nossa casa, nós mesmos, para fechar uma quantidade de 40 horas semanais. E pela graça de Deus, a Sofia teve uma evolução absolutamente incrível. Foram muitos desafios, foram muitas dificuldades, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, mesmo sem ter certeza do resultado, porque vale a pena a gente lutar por quem a gente ama, independentemente do resultado. E quando eu fui passear com a Sofia de bicicleta, cerca de um mês, e eu caí, eu busquei proteger ela, eu me machuquei, e ela saiu, graças a Deus, ilesa. Eu me machuquei, eu não me arrependi por um segundo de ter me machucado. Porque vale a pena fazer sacrifícios por quem você ama. Porque isso foi o que Jesus me ensinou. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Que vale a pena você lutar por quem você ama. Vale a pena você fazer sacrifícios por quem você ama. E se você acredita nisso, e você também quer amar e servir o Brasil e os brasileiros, talvez a gente possa fazer isso juntos. Muito obrigado.